Meu vídeo sobre palestra da evolução da pandemia, formas de contágio, infecções de origem animal. Vou continuar falando para vocês sobre a varíola. Para citar um contratempo, não é uma zoonose. É causada pelo vírus da varíola, que em condições normais infecta apenas seres humanos. Condições laboratoriais são outras questões. O vírus foi algumas vezes inoculado experimentalmente em primatas não humanos ou outros animais, em geral no contexto de pesquisas para vacinas. Isso ajuda a explicar por que a campanha global lançada pela Organização Mundial da Saúde para erradicar a varíola foi bem sucedida a partir de 1980. A varíola pode ser erradicada porque esse vírus é incapaz de habitar ou reproduzir em outras partes além do corpo humano ou de animais cuidadosamente observados. Não pode se esconder. Analogamente, a poliomielite é uma doença viral que atacou pessoas por milênios, mas por razões contrárias à intuição ligadas melhor higiene e adiamento da exposição de crianças ao vírus, tornou-se uma ameaça epidêmica terrível na primeira metade do século XX, sobretudo na Europa e na América do Norte. Nos Estados Unidos, o problema da polio culminou em 1952, com um surto que fez mais de 3.000 vítimas fatais, muitas delas crianças, e deixou 21.000 paralíticas, ao menos parcialmente. Por pouco a vacina desenvolvida por Jonas Salk, Albert Sabin e um virologista chamado Hilary. Adiante veremos mais sobre sua carreira controvertida. Passaram a ser usadas de modo abrangente até, por fim, eliminar a poliomielite na maior parte do mundo. Em 1988, a OMS e várias instituições parceiras lançaram uma campanha internacional para a erradicação e até o presente reduziu em 99% o número de casos da polio. As Américas foram declaradas livres de polio, assim como a Europa e a Austrália. Apenas 5 países desde os últimos informes, em 2011, ainda parecem ter a presença menor e espasmódica da polio: Nigéria, Índia, Paquistão, Afeganistão e China. A campanha de erradicação da poliomielite, em contraste com outras iniciativas globais de saúde bem intencionadas e dispendiosas, pode ser bem sucedida. Por quê? Porque vacinar milhões de pessoas é barato, fácil e tem efeito permanente, e porque, exceto quando infecta seres humanos, o polivírus não tem onde se esconder. Ele não é zoonótico também. Patógeno zoonótico consegue se esconder? É isso que se torna tão interessante, tão complicado e tão problemático. A varíola dos macacos é uma doença similar à varíola, causada por um vírus de parentesco próximo comum dessa segunda doença. Ela é uma ameaça, continua em habitantes da África Central e Ocidental. A varíola dos macacos difere da varíola em um aspecto crucial: a capacidade de que seus vírus para infectar primatas não humanos, daí seu nome, e alguns tipos de mamíferos, como ratos, camundongos, esquilos, coelhos, cães da pradaria americano, e assim. A febre amarela, também infecciosa para macacos e humanos, resulta ser um vírus que passa de uma vítima para outra, às vezes de macaco para humano, através de picada de certos mosquitos. Essa é uma situação muito complexa. Um resultado disso é a febre amarela, provavelmente continuar a afetar as pessoas, a menos que a OMS mate todos os mosquitos vetores e todos os macacos suscetíveis na África tropical e na América do Sul. O agente da doença de Lyme
Um tipo de bactéria esconde-se eficazmente em camundongo, da espécie Peromycos, Leucopus e outros pequenos mamíferos. Esses patógenos não se escondem conscientemente, é claro. Residem onde residem e transmite como transmite porque as opções fortunas funcionaram para eles no passado, criando a oportunidade de sobrevivência e reprodução. Pela fria lógica darwiniana da seleção natural, a evolução codifica o caso em estratégia. A mais discreta de todas as estratégias é ocultar o chamado de hospedeiro reservatório. Um hospedeiro reservatório, alguns cientistas preferem dizer hospedeiro natural, é um organismo vivo que abriga cronicamente o patógeno, mas adoece pouco ou não adoece. Quando uma doença dá a impressão de que desaparecer em surto, como faz a Endra em 1994, seu agente causador tem de estar em algum lugar, certo? Bem, talvez eu tenha desaparecido totalmente do planeta, mas o provável é que não.
Então, os vírus não se locomovem. Eles não podem correr, não podem andar, não podem nadar, não podem rastejar, pegam carona. Isolar o vírus do Enda foi uma tarefa de virologista trabalhando em laboratório de alta segurança. Isolar, nessa acepção da palavra, significa encontrar alguns vírus e cultivar mais deles. O isolamento torna-se uma população viva e cativa de vírus, potencialmente perigosa em algumas escalas. Escapar mais úteis de pesquisas contínuas. Partículas de vírus são minúsculas e que podem ser vistas ao microscópio eletrônico, mas por isso seria preciso matá-los. Por essa razão, sua presença durante o isolamento tem que ser detectado imediatamente. Descobrir onde o vírus reside na natureza é um trabalho do tipo bem diferente. A tarefa acontece ao ar livre e implica um nível de risco menos controlável, como apanhar ursos em armadilha para reatacá-lo. Mas também, quando especialistas em laboratório, as pessoas procuram vírus na natureza, também não são espalhafatosas, não desleixadas, mas pode se dar o luxo de ser. Só quem trabalha com um ambiente mais barulhento, mais apinhado e mais imprevisível, o mundo. Se houver razão para suspeitar de certo vírus novo que anda infectando pessoas, é zoonótico. A maioria desses vírus é. A busca pode levar a florestas, pântanos, plantações, construções antigas, esgoto, cavernas e até mesmo passos de cavalo. O caçador de vírus é um biólogo de campo, possivelmente com especialização avançada em medicina humana, medicina veterinária, ecologia ou alguma combinação dessas três áreas. Uma pessoa fascinada por questões cuja resposta requer captura e manuseio de animais. Esse perfil se aplica em Homefield, um homem de 30 anos e pouco, esguio e de fala mansa. Na época, ele começou a trabalhar em Endra. Field cresceu na cidade interiorana de Queensland litorânea. De Carlos. Tá em inglês aqui, eu não vou conseguir ler. Menino amante de natureza, subiu em árvores, caminhava no mato e passava as férias escolares na fazenda de gado leiteiro do seu tio. Seu pai era detetive da polícia, como se figurasse o papel de caçador de vírus que teria o filho. Field confirmou-se em ciência veterinária na Universidade de Queensland, na Grande Brisbane, e foi trabalhar em tempo parcial em um abrigo ajudando a reabilitar animais selvagens feridos. Concluída a pós-graduação em 1976, ele trabalhou em uma clínica veterinária e atendia várias espécies de animais em Brisbane por alguns anos e depois temporariamente como veterinário substituto em todo o estado. Nesse período se tratou de muitos cavalos, percebendo, porém, seu interesse maior por animais selvagens e não por animais de criação e de estimação. Assim, no começo, em 1990, Field voltou à Universidade de Queensland, dessa vez para doutorar-se em ecologia. Fazer a triagem de anticorpos não é o mesmo que isolar o vírus, do mesmo modo que uma grande pegada lembra um sapato. Anticorpos são moléculas produzidas por um sistema imune de hospedeiro, em resposta à presença de intruso biológico. São fabricados sob medida para fundir com esse vírus, bactérias ou outro micróbio específico e incapacitá-lo. Sua especificidade o faz permanecer na corrente sanguínea mesmo depois de intruso ter sido derrotado, faz deles evidências valiosas de infecção presente ou passada. Esse tipo de evidência em Homefield esperava encontrar, mas os roedores de Canil Hill não tinham anticorpos para o vírus da Indra, e os demais também não tinham. Ele perguntou por quê, ou estava procurando um lugar errado, ou um lugar certo do modo errado, ou no momento errado. Talvez o problema fosse mesmo na hora errada, e pensou. Dramas sérios adoeceram em setembro, e já se passava meio ano.
e agora estava ali investigando em março, abril, maio. Desconfiou que talvez houvesse algum tipo de presença sazonal do vírus ou do hospedeiro no pasto de Cane Hill. E agora poderia não ser essa temporada. A triagem de gatos, cães e ratos nas intermediações do estábulo de Hill também não trouxe resultado positivo. A presença sazonal do vírus é uma possibilidade, e ir vir em uma escala temporal mais curta era outra. Morcego, por exemplo, alimentavam-se de grande número de pastos de Cannon Hill à noite, mas durante o dia voltavam para os seus ninhos em outra parte para dormir. Perto de Reid, ouviu um morador de Canil Hill dizer que durante horas de escuridão naquela área, raposas voadoras eram tão numerosas quanto as estrelas do céu. Por isso, Reid sugeriu ao AHL que os morcegos deviam ser investigados, mas a sugestão evidencialmente não havia chegado a canais competentes. O Mayfield e seus colegas de trabalho permaneceram empacados na busca de hospedeiro reservatório até setembro de 1995, quando o acontecimento funesto acabou de dar a eles uma nova pista. Um jovem agricultor canavieiro chamado Mark Preston, que morava perto da cidade de Mackay, a mais de 900 quilômetros ao norte da Brisbane, sofreu uma série de convulsões. Sua mulher levou para o hospital. O sintoma de Preston era especialmente preocupante porque indicava uma segunda crise em sua saúde em pouco mais de um ano. Em agosto de 1994, ele fora cometido por uma doença misteriosa, dor de cabeça, vômitos, enrijimento do pescoço e com um diagnóstico provavelmente de meningite de causa inespecífica, no qual se recuperava. Assim parecia. Meningite é o termo aplicável a uma inflamação nas membranas que envolve o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por uma bactéria, um vírus ou até mesmo uma reação a medicamento, e desaparecer tão inexplicavelmente como tudo surge. Preston continuou a levar a vida vigorosamente na fazenda com sua mulher, Margaret, veterinária que trabalhava em meio de canaviais e os arranhões. Seriam as convulsões de Mark Preston indicações de ocorrência na meningite indeterminada? No hospital, ele foi internado e passou a apresentar grave encefalite, inflamação do cérebro, encefalo. Em caso de causa ainda desconhecida, medicações controlavam as convulsões, mas os médicos podiam ver a tempestade de sofrimento latejando no eletroencefalograma. Ele permaneceu profundamente inconsciente, com febre persistente. Segundo o relatório médico posterior, ele morreu 25 dias após a sua internação. O teste do soro sanguíneo extraído durante a doença terminal de Preston apresentou resultado positivo para o anticorpo contra o vírus Hendra. O mesmo aconteceu com o soro sanguíneo que ano antes foi extraído durante o primeiro episódio, armazenado e agora testado em retrospectiva. Seu sistema imune estiver a combater uma doença desde então. No exame feito após a morte do seu tecido cerebral, assim como os outros testes, confirmou a presença do Hendra. Evidencialmente, o vírus atacava uma vez, enfraquecera, permanecera de forma latente por um ano, então fortalecera e o matara. Isso era assustador sob aspecto inédito. Em janeiro de 1996, com a busca de um hospedeiro reservatório e um impasse, Field participou de uma reunião de especialistas no departamento do pesquisador de troca de ideias, convocando para investigar o DAP. O que estava fazendo de errado, como poderiam enfocar melhor os esforços, onde ainda atacaria de novo. O ramo do trufo do Queensland poderia sofrer prejuízos multimilionários e a vida humana estaria em risco. Era um problema urgente do governo de relações públicas, e não um mero enigma médico. Uma linha de pensamento útil foi explorada nessa região, a biogeografia. Parecia óbvio que o hospedeiro ou hospedeiros reservatórios
independentemente de qual fosse o tipo de animal, tinha de existir tanto em Mac como em Cane Hill. Existir nesses locais no mínimo durante parte de um ano, incluindo setembro, agosto e setembro. Isso fazia pensar que os animais que distribuíam amplamente por Queensland ou que se deslocavam amplamente pelo estado. Os participantes da reunião, em parte introduzidos por evidências genéticas, sugerindo que não havia localização de cepas virais distintas, isto é, que o vírus se deslocava e se misturava. Tenderam-se a apostar na segunda dessas possibilidades, ou de que o hospedeiro reservatório tinha uma grande mobilidade. Era animal capaz de viajar por centenas de quilômetros e por várias partes do litoral de Queensland, e isso voltou sua suspeita pelas aves e morcegos. Filho de seus colegas descartaram provisoriamente a hipótese que as aves, por duas razões. Primeiramente, desconheciam qualquer outro paromixovírus que passasse de aves para humanos. Segundo o reservatório mamífero, parecia mais provável, já que o vírus infectava humanos e cavalos. A similaridade é um tipo de animal hospedeiro e outro com outro. É um indicador significativo da probabilidade de um patógeno possa dar o salto. Morcegos são mamíferos, obviamente, e morcegos deslocam por grandes áreas. Além disso, são famosos por abrigarem no mínimo um vírus temível, o da raiva, embora na época da Austrália fosse considerado livre de hidrofobia. Pouco depois seriam descobertas muitas outras conexões de vírus de morcegos, vírus humanos, incluindo algumas na Austrália. Mas naquela época, em 1996, a ligação parecia menos óbvia. Nessa reunião, Field levou uma nova missão: investigar morcegos. Field e seus colegas descartaram provisoriamente a hipótese das aves por duas razões. Primeiro, desconheciam qualquer outro paromixovírus que passavam de aves para humanos. Segundo um reservatório mamífero, parecia mais provável, já que o vírus infectava humanos e cavalos. Para falar é fácil, mas capturar morcegos em pleno voo, ou mesmo em seus locais de abrigo, não é tão simples quanto pegar roedores em armadilha ou gambás em um prato. Dessa reunião, Field levou uma nova missão: investigar morcegos. Os morcegos nativos de Queensland, já que são os mais visíveis e se deslocam por maioria das distâncias, são chamadas raposas voadoras, pertencentes a 4 espécies de gênero Pteropus. Todos eles animais frugívoros, enormes e magníficos, com envergadura de aproximadamente 1 metro. As raposas voadoras costumam alojar-se em mangues, em pântanos com árvores de gênero Melaleuca, ou em ramos altos de árvores de floresta pluviais. Seria preciso ferramentas e métodos especiais de captura, em vez de equipar-se imediatamente. Field procurou primeiro a rede de cuidadores, aquelas pessoas que tinham morcegos em cativeiro. Em uma instalação em Rocklampton, ao norte da costa, direção de McGray, ele descobriu que entre animais feridos que estavam sendo atendidos havia raposas voadoras pretas, Pteropus aleictus. Bingo! O sangue extraído era uma delas, tinha anticorpos contra o Hydra. Mas o momento bingo não era suficiente para um cientista meticuloso como Homefield. O dado provava que raposas voadoras pretas podiam estar infectadas com Hydra, sim, mas não necessariamente que elas eram um reservatório, muito menos o reservatório, a partir do qual os cavalos tinham sido infectados. Ele e seus colegas continuaram investigando. Dentro de poucas semanas, descobriram anticorpos do Hydra também em outros tipos de raposa voadora. Outros 3 tipos. A equipe do DAP também testou amostras antigas de raposas voadoras que estavam arquivadas sobre mais de 12 anos. Novamente encontraram
reveladores e vestígios moleculares do Hendra. Isso mostrava que a população de morcegos fora exposta ao vírus. Hendra, muito antes dele matar os cavalos de Vicky Hall, em setembro de 1996, 2 anos depois de doença de Rai, uma raposa voadora da espécie Pteropus polyacephalus prenhe ficou presa em uma cerca de arame. Ela abortou 2 fetos e foi sacrificada. Não só o resultado do teste para anticorpos resultou positivo, mas também ela possibilitou isolar primeira vez o vírus Hendra de um morcego. Uma amostra dos seus fluidos uterinos forneceu vírus vivos. Eles eram indistinguíveis com o do Hendra encontrado em cavalos e humanos. Foi suficiente, mesmo dentro do limite científico da cautela, para identificar raposas voadoras como os prováveis hospedeiros reservatórios do Hendra. Vamos falar um pouco sobre a febre aftosa. Analisaremos 3 elementos da situação. Primeiro, a atividade humana está causando desintegração, uma palavra escolhida cuidadosamente, do ecossistema naturais em um ritmo cataclístico. Todos nós estamos a par de problemas em linhas gerais: extração de madeira, construção de estradas, queimadas de agricultura, caça e consumo de animais selvagens, derrubada de floresta para dar algum lugar às pastagens, extração de minérios, urbanização, expansão subterrânea, poluições químicas, escoamentos de nutrientes oceanos, sobrepesca oceânica, mudança climática, comercialização internacional de gênero de exportação, cuja produção requer quaisquer das práticas ou consequências acima e outras incursões civilizadoras na paisagem natural. Por todos esses meios, estamos desintegrando o ecossistema. Até aí, nenhuma novidade. Há muito tempo a ser humano dedicar-se a essas atividades, usando ferramentas simples. Mas agora, com 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta e a tecnologia moderna e o seu dispor, os impactos cumulativos estão se tornando críticos. As florestas tropicais não são os únicos ecossistemas ameaçados, porém os mais ricos e de mais estruturas mais intrincadas. Nesses ecossistemas vivem milhões de tipos de seres, a maioria desses desconhecidos na ciência, não classificado em espécies ou então identificado precariamente ou não compreendido. Segundo, entre esses milhões de seres desconhecidos estão os vírus, bactérias, fungos, protistas e outros organismos, muitos dos quais são os parasitas. Hoje, os virologistas falam em virosfera, um imenso reino do organismo que provavelmente é muito vezes mais numeroso do que qualquer outro grupo. Muitos vírus, por exemplo, habitam na floresta da África Central. Cada um como parasita de um tipo de bactéria, animal, fungo, protista ou planta. Todos eles entrosados em relação à ecologia que limitam sua abundância e alcance geográfico. O vírus Ebola, Marburg, Lassa, a varíola dos macacos e os precursores dos vírus da imunodeficiência humana representam apenas uma amostra minúscula do que existe, da miríade de alguns outros vírus, ainda não descobertos, residindo em os hospedeiros que em muitos casos nós ainda desconhecemos. Vírus só pode replicar-se no interior das células vivas e que de algum outro organismo, costuma habitar em um tipo animal ou planta com quem tem suas relações íntimas, muitas antigas e frequentemente, mas nem sempre comensais, ou seja, dependentes, mas benignas. Eles não têm vida independente, não causam comoção, pode matar alguns macacos ou aves de vez em quando, mas essas carcaças são absorvidas depressa pela floresta. Nós humanos raramente temos a oportunidade de notar. Terceiro, mas agora a perturbação do ecossistema naturais parece estar liberando esses micróbios para um mundo mais amplo e frequência cada vez maior. Quando as aves caem e os animais nativos são abatidos, os germes nativos voam como a poeira do armazém demolido, um micróbio parasita.
assim sacudidos, despejando, privando do seu hospedeiro habitual. Tem duas opções: encontrar um novo hospedeiro ou um novo tipo de hospedeiro, ou extinguir-se. Eles não escolhem o propósito dos seus alvos. Acontece que nós nos pormos encaradamente e abundantemente à disposição dele. Imagine o mundo ao ponto de vista do vírus faminto, comentou o historiador William McNeill. Ou mesmo a bactéria. Nós continuamos uma espíndola passagem com milhões e bilhões de corpos humanos, onde, em um passado muito recente, só havia metade desse número. Cerca de 25 ou 27 anos, a população humana terá duplicado. Um alvo magnífico para qualquer organismo que consiga adaptar-se para nos invadir. Os vírus, em especial os de certo tipo, aquele cujos genomas consistem em RNA ou em vez de DNA, sendo assim mais propenso à mutação, são altamente capazes de adaptar-se em grande rapidez. Todos esses fatores ensejam-se não apenas nas infecções de pequenos surtos dramáticos, mas também de novas epidemias e pandemias, dos quais as mais medonhas, catastróficas e mal afamada, é o causador de uma linhagem de vírus, hoje conhecida por cientistas como HIV. Essa linhagem de HIV, dentre 12 tipos distintos, responsável por um grosso de pandemia mundial de AIDS, já matou 30 milhões de pessoas desde que sua doença foi notada. 3 décadas atrás, cerca de 34 milhões de outras pessoas estão infectadas atualmente. Apesar da abrangência do seu impacto, a maioria das pessoas desconhece a combinação fadídica de circunstâncias que trouxe para a história da humanidade. No grupo M do grupo HIV1, de uma região remota de floresta africana, onde seu precursor espreita com uma infecção aparentemente inofensiva, os chimpanzés. A maioria das pessoas não sabe a história verdadeira e completa da AIDS. Não começou com homossexuais americanos em 1981, nem em algumas cidades africanas no início dos anos de 1960. E sim, meio século antes, nas cabeceiras de um rio na selva do chamado Xanga, no sudeste de Camarões. Menos gente ainda ouviu falar sobre a espantosa descoberta que, só nesses últimos anos, permitiram vislumbres mais detalhados e transformadores dessa história. Essa descoberta terá uma vez esse livro do capítulo. No outro capítulo, Chimpanzé e o Rio. Por ora, comentarei apenas que, mesmo antes do termo do spoiler zoonótico, abrangente apenas a circunstância acidental da AIDS, obviamente já existiria muita atenção. Porém, como já mencionado, o tema inclui muito mais. Outras pandemias, doenças catastróficas do passado, peste e influenza. Do presente, malária, influenza e do futuro. Doenças do futuro. Nem é preciso dizer, preocupa imensamente a autoridade científica da saúde. Não há razão para supor que, nosso tempo, a AIDS será o único desastre global desse tipo causado por um micróbio estranho que emergiu em algum outro animal. Alguns protagonistas versados e pessimistas falam que até da inevitabilidade da próxima grande pandemia, mas para o sismólogo da Califórnia, a próxima grande catástrofe é um terremoto que despejará em São Francisco do Mar. No contexto que tratamos aqui, é uma pandemia letal mais abrangente. A próxima grande pandemia será causada por um vírus. A próxima grande pandemia sairá de uma floresta pluvial, um mercado do sul da China. A próxima grande pandemia matará 30 milhões de pessoas ou 40 milhões de pessoas. Aliás, o conceito até agora é tão combinado porque poderiam chamá-la de PGP. A principal diferença entre o HIV e a PGP poderá ser, por exemplo, o fato do HIV matar muitos lentamente. A maioria dos outros novos vírus trabalha depressa. Venhamos no termo de emergência, ou emergir, como se fossem colocais. E talvez sejam. Certamente, eles fazem parte dos jargões dos especialistas. Existe até um período mensal dedicado ao tema Emergence Infectious, publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mas talvez aqui seja útil dar aqui uma definição precisa de emergência. Várias definições
já foram propostas à literatura científica, o que prefiro dizer simplesmente que é uma doença emergente. É uma doença infecciosa cuja incidência crescente depois de sua primeira introdução em uma nova população hospedeira. As palavras-chave, obviamente, são infecciosa, crescente e novas populações hospedeiras. Uma doença reemergente é aquela cuja incidência é crescente em uma população hospedeira. Existe uma consequência de mudanças ao longo do prazo em sua epidemiológica básica. A tuberculose está reemergindo com um problema grave, sobretudo na África. À medida que a bactéria da tuberculose explora uma nova oportunidade, infectar pacientes da AIDS cujo sintoma imune está incapacitado. A febre amarela reemerge entre os seres humanos, onde quer que se permita que o mosquito Aedes aegypti volte a levar o vírus de macacos infectados para as pessoas não infectadas. A dengue também depende de picada do mosquito para a transmissão e de macacos nativos como reservatórios. Reemergiu o Sudeste Asiático após a Segunda Guerra Mundial, como consequência, ao menos em parte, da urbanização crescente, aumento das viagens e a má gestão do sistema de esgoto, ineficiência do controle de mosquito e outros fatores. Emergência é um spillover, com conceito distinto, são interligados como spillover. É o termo usado para ecologistas de estudar em doenças. Em economia, o termo é outro, para denotar o momento em que os patógenos passa de uma espécie hospedeira para os membros de outra espécie. É um evento concentrado. A condição spillover, quando os vírus ainda passou de morcegos para dromedários, então cavalos para Vic Rio. Em setembro de 1994, a emergência é um processo, uma tendência. A AIDS emergiu na segunda metade do século XX, ou teria sido na primeira metade do século XX. Voltarei com essa questão. Um spillover leva à emergência quando o micróbio é exótico, depois de infectar membros de uma nova espécie hospedeira, prospera nessa espécie e propaga entre membros dela. Nesse sentido, o sentido estrito, o ainda não conseguiu emergir na população humana, mas ainda não inteiramente, é um mero candidato. Nem todas as doenças emergentes são zoonóticas, mas a maioria é. De onde mais poderia existir um patógeno, senão um outro organismo? É verdade que alguns patógenos novos parecem emergir de outro ambiente, sem necessidade de abrigar em um hospedeiro reservatório. Um exemplo, a bactéria, hoje conhecida como Legionella pneumopila, emergiu em uma torre de resfriamento de ar, na Filadélfia, em 1976, e causou o primeiro surto conhecido como a doença de legionários, matando 34 pessoas. Mas esse cenário é muito menos típico de um zoonótico. Micróbios se infectam seres vivos de um tipo de condições mais favoráveis a infectar seres vivos de outro. Essa afirmação, corroborada estatisticamente em anos recentes por vários estudos que analisaram publicações com o tema. Um deles, feito por 2 cientistas da Universidade de Edimburgo, em 2005, analisou 1.407 espécies reconhecidas do patógeno humano e concluiu que os micróbios zoonóticos representavam 58% das espécies. Do total geral, 1.407, apenas 167 podem ser considerados emergentes ou reemergentes. 3/4 desses patógenos emergentes são zoonóticos. Em suma, mostra-se a nova doença e provavelmente poderia mostrar-se uma zoonose. Um levantamento paralelo, feito por uma equipe de Sheffield Kate na Sociedade Zoológica de Londres, foi publicado na Nature em 2008. Um grupo analisou mais de 300 eventos de doença infecciosa emergente, ocorridos entre 1940 e 2004. Procuraram por novas tendências e padrões discerníveis. Embora uma lista de eventos fosse independente da lista dos patógenos, pesquisadores de Edimburgo, Jones e seus colegas constataram quase a mesma parcela, 60,3% de origem zoonótica. Parece razoável essa afirmação,
Prestamos atenção nos seres selvagens, quando sitiamos, quando os acusamos, quando extremamente os o comemos, pegamos suas doenças. Até soa tranquilizamente viável, mas optar necessariamente por monitorar e predizer também apontar a urgência do problema e o frustrante realidade do que ainda desconhecemos. Por exemplo, porque Damaseres, ela contudo começou a adoecer no passo naquele momento. Teria sido porque a obrigou uma série de uma figueira e comeu a grama suja da urina do morcego contendo o vírus. Como o Damaseres transmitiu a infecção em outros cavalos do estábulo, porque Rio e Rain, no que foram infectados, mas medicamento veterinário parte rede não. Por mar que presta adoeceu, Margarete presta ou não. Porque os surtos em Endre e Macker ocorreram em setembro e outubro de 1900, agosto e setembro de 1994, próximo do tempo, mas distante geograficamente, porque todos aqueles cuidadores de morcego permaneceram não infectados, apesar de meses, anos, tratando raposas voadoras.